Fala galera, beleza? Vou fazer um pouco mais cedo hoje, tá? Seguinte, todas aquelas análises do diário, não tem nem o que marcar, só são todas as mesmas linhas que já estavam. Uma coisa que é importante marcar aqui é a referência entre os 50%, tem do dia anterior aqui, ó, que foi um dia mais consolidado, que era aquela marcação que já havia sido feita ontem, correto? E então seria essa região aqui, os 50%, ó, e essa outra região maior aqui, como o ativo ainda estava contido dentro dessa LTB, essa era a região de 50%. Então ele abriu exatamente na região de 50% que nos servia de referência. Aqui a gente está utilizando 2 dias, porque o ativo ainda estava respeitando essa linha de tendência aqui, correto? Então, baseado nisso, o que a gente faz? De novo, abrindo 50%, ele não é só esta linha e sim uma região, a gente espera ele se definir. Primeira barra do dia dava tanto para ganhar dinheiro na compra quanto na venda. A segunda também. Porém, ele fez essa barra aqui, que também não é uma barra de tendência, essa barra também não é uma barra de tendência. Essa barra que é uma barra de tendência, tá? Mas, de novo, lateral e em cima dessa linha desse triângulo nosso aqui. O que tinha que aguardar? Um trade claro. Primeira barra de tendência de verdade do dia, certo? Compra máxima, compra pullbacks, vai comprando aqui dentro, recua pouco, novas máximas, tende a buscar essa região aqui, tá? Já encerrei o dia por hoje, já fiz o que tinha que fazer, perfeito, e tende a buscar essa máxima aqui, ó. Até congelei a tela, tá com bastante pressão, justamente na virada do tempo, mas provavelmente deve buscar essa máxima. E aí eu acredito que deva falhar máxima. Quando eu falo falhar máxima é dar uma voltada e lateralizar, não necessariamente que se devam fazer vendas. Só vão vender caso haja reversão de tendência, tá? Então, de novo, indo bem próximo da região da máxima, que está aqui por volta dos 500, tá? Paciência. Percebam que para gráfico de 15 minutos não foi um trade lento. Temos daqui aqui 1h30 para gráfico de 15 minutos, não é lento. Para quem for para gráficos mais curtos, como de 5, fica difícil pegar essa barra aqui, né? Muito difícil para quem está olhando em operar uma bandeira aqui, por exemplo, correto? E vai esperar eventualmente algum sinal com volume, por exemplo. Esse martelinho aqui, até poderia ser, né? Mas poderia ter comprado aqui em vários outros e ter estopado. Mas o que eu quero que fique claro é o seguinte: percebam a vantagem da paciência de quem está olhando o gráfico de 15 minutos. Que é o seguinte: para quem estava imaginando que isso aqui era um canal estreito no início do dia, comprou esse fechamento de barra, e quem opera 5 minutos pensa em sair aqui, por exemplo. Aí, quando não tinha essas barras aqui ainda, porque no Profit ficou ruim de mexer agora, mas quando não tinham essas barras da direita, o pessoal pensa em comprar aqui em cima, correto? O preço vem buscar liquidez aqui embaixo e acaba tirando as pessoas do trade porque elas colocam stop na pedra e imediatamente abaixo dali. Enquanto quem está olhando para o 15 sabe que depois dessa barra aqui, isso aqui é toda aquela região de lateralização ali, de correção, na verdade, nos 5 minutos. Correção e lateralização, na verdade, toda lateralização é uma correção, tá? Mas nem toda lateralização é necessariamente uma correção. Tá? E aí a correção pode ser ou lateral ou em forma de pullback para baixo, quando estiver corrigindo uma tendência de alta, ou para cima quando estiver corrigindo uma tendência de baixa, tá? Agora, para quem viu essa vela aqui se formar no 15 minutos, certo? Comprou máxima, foi comprando aqui, comprando, saindo, comprando, e agora aí, o alvo já foi atingido, tá? Mas, devido à força dessa barra, aqui assim o alvo tá projetar 1 para 1, que seria algo mais ou menos como isso aqui. O primeiro alvo, né? Não é porque chega aqui que se sai do trade ou que se vende, correto? Se alivia a mão aqui nessa região. Só que pela proximidade desse topo e pela força dessa barra é muito provável que no mínimo vá testar esse topo. Pode ser que continue? Pode ser. Mas o mais provável é que
sequer fecha acima desse topo aqui do dia de hoje. Por quê? Aquilo que eu comentei, dentro do gráfico diário, quando um pregão inicia dentro do pregão do dia anterior, ou ainda mais como agora, dos 2 dias anteriores, ele tende a, pode romper mínima, pode romper máxima, mas tende a fechar com o corpo aqui dentro. Então se espera um fechamento dessa maneira aqui, ó. Mas por enquanto a gente está só comprado. Se espera um fechamento, algo dessa maneira aqui, corpo verde, né? Provavelmente não deve fechar abaixo da abertura hoje. Então vai ser algo dessa maneira aqui. Na verdade eu fiz a marcação errada, porque como a abertura está aqui, se ele fecha aqui, só essa região que é corpo, e daqui para baixo sombra, ficando uma vela desta maneira aqui. Ó. Vamos supor que feche aqui nessa região, rompa a máxima, volte e fique aqui. Faça o fechamento próximo dessa região aqui dos 97 mil. Então aqui foi a região de abertura, aqui fechamento, a mínima do dia e a máxima do dia aqui, rompendo a máxima do dia anterior, mas fechando aqui dentro, tá? Mas de novo, não se vende aqui e tende a continuar buscando essa máxima aqui, enquanto não mostrar reversão, a gente não vende, a gente só vai aliviando a mão aqui. No dólar é aquilo, ó. Marcar a região do dia de ontem, a amplitude do dia de ontem. Correto? Abriu no 50%, primeira barra não foi definida, dá para comprar e vender aqui. Segunda barra, uma barra definida de tendência, certo? Então se compra acima dessa máxima e se fizesse pullback se compraria mais ainda. Alvo mais do que cumprido, certo? Daqui para cá e pelo menos uns 25 pontos para cima, foi mais. Onde é que foi demonstrar reversão? Realmente agora, essa barra que fechou demonstra reversão. Perfeito? Por quê? Porque a última barra de tendência de referência foi esta barra aqui. Vou marcar para vocês. Aqui é uma barra de tendência? Sim, porém está contida dentro do corpo dessa. Então a última barra de tendência que a gente tem como referência é esta aqui, correto? Essa barra reverteu. Então se vende perdendo mínima, pullbacks, todas essas regiões e deve vir buscar, perdendo esse fundo, acelera e vem buscar a mínima do dia anterior. Por que isso? De novo, um pregão que abre dentro da amplitude de negociação do dia anterior tende a romper máxima, romper mínima e fechar com o corpo aqui dentro, certo? Como agora já é praticamente 1 da tarde e a abertura foi aqui, ele tende a ir para baixo, perder a mínima ou ficar muito próximo dela, voltar um pouquinho, então pelo horário ele deve fechar abaixo da abertura. Então se espera um fechamento, um candlestick do diário com o seguinte fechamento: abertura aqui, fechamento aqui embaixo, correto? E sombra inferior e sombra superior, contida dentro da amplitude de movimentação do dia anterior aqui, ó, que vai do 5,5 para o 4,4, tá? Deixa eu ver se tem alguma ação que teve alguma coisa de day trade hoje. Geralmente não dá, né? Uma ação meio barata para fazer day trade. Dia lateral. Se quisesse comprar aqui nessa barra de tendência, poderia, pullbacks nessa região, alvo mais do que atingido, ó. Daqui para baixo 1.3, para cima foi 2, tá? E depois lateralizou. Mas por que não é o melhor dos ativos para se operar? Olha a diferença de volume que tem um pico de volume aqui até 10,5 e é só isso. Então agora o mercado dela aí provavelmente parado, tá? Embora está chegando bem próximo daquele alvo dos 14 que a gente tinha comentado em swing trade olhando pelo gráfico semanal. Mas entrada clara, essa daqui, tá? E sendo essa a última barra de tendência de alta, que é a nossa referência, por quê? Para quem for escalpelar, né? E agora já foi também, né? Porque essa primeira barra de tendência, de referência, tem essa outra aqui, porém como elas estão muito próximas, a gente, por segurança, não vou sair de um trade só porque ele fechou abaixo dessa, mas não reverteu essa. Então aqui se vai comprando e aqui vários pullbacks. Ela está lateralizada agora, sim, porque fez topo mais baixo e fundo mais alto. Então está lateralizando como o índice lateralizou ontem, em formato de triângulo simétrico. Tá? Mas toda essa região aqui é comprável.
todos esses pullbacks, não aqui em cima, mas todos esses pullbacks são compráveis, porque não teve sinalização de reversão da nossa barra de tendência de alta, que é a referência. Deixa eu ver se vale acontecer alguma coisa. Primeira barra do dia. Essa é de ontem, essa é de hoje. Essa é a primeira barra do dia de hoje. Perfeito? Então, basicamente seria o seguinte. Para quem estava analisando o gráfico, seria a venda nessa primeira barra do dia aqui. Seria a venda, correto? Teria tido uma reversão aqui, teria levado esse stop, teria comprado aqui, teria comprado até agora. Então teria perdido esse tanto aqui, que deve ser algo em torno de 1,5%, e agora está subindo em torno de 3%, tá? E continua para cima. Rompeu a barreira de 61, tende a buscar 61,50, 62 reais, tá? Então, o stop seria isso aqui, 0,51, bem menos que esperava, e aqui 1%, tá? Deixa eu ver, essa ação aqui, ó, que eu vi ontem, na verdade vi porque outras pessoas mostraram, né? Mostraram no diário que é mais fácil. Teve essa barra ontem com uma alta aí de 200%. Hoje o papel desse fica muito difícil de operar, primeiro porque não tem liquidez, e por não ter liquidez, vamos abrir o book dela aqui. Preços. Tem pouquíssimos lotes, entenda, olha só, por exemplo, se eu colocar profundidade aqui, eu disser que eu quero comprar 10 mil ações dessa empresa, agora, a mercado, preços, 1063, 1062, tem 50 mil aqui no preço agora, tá? Mas se eu quisesse comprar 100 mil ações, só mandar uma ordem de compra a mercado de 100 mil ações, o preço iria se deslocar do 10,60 até o 10,98, tá? Então, 10,98, 3%. 13,5%, só uma ordem de compra a mercado de 10 mil ações. A gente está falando de 10 mil ações, desculpa, 100 mil ações, claro, um volume um pouco maior. Mas a gente não está falando nem de R$1 milhão de negociação, né? 967 mil reais já jogaria o papel 3% para cima. Tá? E tanto que ele está em leilão porque é difícil negociar. Um ativo que deixa todos esses gaps, esses são os verdadeiros gaps intraday. Tá? Não tem muito o que fazer. Teria tido a primeira barra do dia aqui, uma barra de tendência de alta. Se compra acima dela, pullback não existe aqui. E teria conseguido um movimento aí de 30% para cima, tá? Mas não é uma ação que eu recomendo operar com esse tipo de liquidez aqui. Tá? Mas com certeza isso aqui é algum fato relevante que não saiu ainda, tá? Quem tem conhecimento lá dentro da empresa conseguiu comprar, tanto que é um papel que para deslocar não precisa de muito dinheiro. Né? Você está falando aí de R$1 milhão. Desculpa. Está falando aí de menos de R$1 milhão para movimentar o papel em 3% para baixo ou para cima. Só para fins de comparação. Vou pegar a Vale aqui. Só dentro desta vela aqui que está a informação, foi negociado um volume financeiro de 53 milhões de reais. Só no dia de hoje, um volume financeiro de 550 milhões de reais, tá? Sendo que o volume normal dela é praticamente o dobro disso aí, na faixa de 800 a 1 bi. Olha o de ontem, 1,62 bi, tá? Então, deixa eu ver se... Vamos ver MGL3, como é um papel caro, sempre tem alguma volatilidade, tá? Então, de novo, abriu dentro da região do dia anterior. Primeira barra do dia não é barra de tendência, segunda barra do dia é uma barra de tendência. Então, se compra rompendo máxima dela e todos os pullbacks. Dá para comprar os pullbacks antes de romper a máxima? Dá, sem problema nenhum, tá? Enquanto não reverter esta abertura aqui, a gente não sairia do trade.
e o alvo, no mínimo, essa amplitude aqui projetada lá para cima está sendo atingido agora. Tá? Por ser um papel caro, geralmente dá bons percentuais para cima. É 1%, nada demais, tá? Mas deu para fazer boas operações aqui. E tem liquidez esse papel, né? Média das barras aí, 75 milhões de reais, inclusive valores maiores. Claro, essa barra já está fechada, né? Mas aí valores da mesma ordem da Vale, em termos de negociação. Volume financeiro aqui, do dia de ontem, por exemplo, da Vale foi 1,6 bi, da Magazine Luiza 925 milhões. Tá? Então, valores de negociação razoáveis aí. Deixa eu olhar a VEG, que também é uma ação que está com um valor relativamente alto. Alto para o Brasil são papéis acima de 50 reais. Tá? Então, para ela se deslocar R$1 é relativamente simples. E R$1 num papel que custa 50 reais representa uma alta aí de 2%. Então, pela movimentação dos centavos, digamos assim, imaginem o seguinte, se pegar a Petrobras, que é uma ação, vou pegar mais Magazine Luiza aqui, ó. A entrada inicial seria aqui, ó, rompendo 90,24 e comprando todos esses pullbacks. Para ela deslocar R$1 daqui dos 50% dessa barra, ou seja, no 90,77, que é nessa região, é bem simples, tá? Porque daí com R$1, com 100 ações, tu consegue fazer R$100, com 1000 ações, R$1000. Agora, para fazer R$1000 em Petrobras, por exemplo, vai ter que estar com um número de ações maior. Claro, o risco financeiro sempre vai ser praticamente o mesmo, porque se a Petrobras custa 3 vezes menos do que isso, do que a ação da Magazine Luiza hoje, nós vamos ter que ter no mínimo 3 vezes mais lote, tá? 3 vezes mais ações. Só que para Petrobras se deslocar R$1 para cima, a gente precisa que ela se movimente 5%. Então, para que ela se movimente 5%, é muito mais raro do que a Magazine Luiza subir 1%, que é uma ação que está a quase R$100, que representa uma subida de R$1, certo? Então, para ganhar R$1000, por exemplo, na Petrobras, mesmo que fosse possível, tá? Comprar aqui nessa barra, fosse possível comprar aqui na mínima mais baixa até a mínima mais alta, a gente está falando de 19,87 para o 20,07, então a gente está falando aí de 30 centavos. Então, para fazer R$1000 com 30 centavos, teria que ter no mínimo 3.333 ações. Só que não tem como pegar, acertar a mínima e sair exatamente na máxima. Às vezes pode ocorrer, mas é porque simplesmente está operando. Aqui, para quem fosse fazer algum tipo de análise, algum tipo de trade aqui, primeira vela do dia, uma barra de tendência de baixa, certo? Abrindo acima da máxima do dia anterior, perdendo a mínima, venda por armadilha, venda perdendo a mínima dela, seja pela maneira tradicional ou olhando como um trade de armadilha, tá? Então, se vendeu aqui, vendeu todos esses pullbacks e no mínimo esse alvo jogado lá para baixo, tá? Vamos ver se foi atingido. Daqui para cá tem pelo menos 0,50 e daqui para cá 0,50. Então, pelo menos 1 para 1 foi atingido, tá? Tinha para comentar hoje era isso. Vamos ver o índice se foi buscar topo lá. Tá indo, tá? De novo, as barras, quando estão formadas, prontas, parece que é rápido, mas cada barra dessa tem 15 minutos. Daqui para cá a gente está falando de 4 horas aí de pregão praticamente. Por hoje era isso, galera. Tchau, obrigado.